Olá, eu sou Beth Gravina. Fico muito feliz em recebê-los para mais uma leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr. Capítulo 5, parte 5. Boa leitura. O problema do momento inercial. A tese de Jacques, que foi a teologia cristã que sustentou a aventura científica no Ocidente, também pode ser aplicada ao modo como os estudiosos ocidentais resolveram importantes questões relativas ao movimento, aos projéteis e ao impulso. Para os antigos gregos, o estado natural de todos os corpos era o repouso. Por isso, o movimento pediu uma explicação e foi o que Aristóteles tentou fazer. Segundo ele, a terra, a água e o ar, 3 dos 4 elementos que, conforme se dizia, compunham o mundo terrestre, tendiam naturalmente para o centro da terra. Quando um objeto que era largado de uma árvore se precipitava no chão, esse movimento devia-se à sua natureza que o fazia buscar o centro da terra, no que seria impedido, é claro, pelo chão. Quanto ao fogo, tendia por natureza a mover-se para algum ponto acima de nós, ainda que dentro dos limites da região sublunar, isto é, da região abaixo da Lua. Aristóteles falava de 2 movimentos, o natural e o violento. O exemplo de movimento natural era o das chamas que se elevam e o das pedras que caem, casos em que o objeto em movimento procurava o seu lugar natural de repouso. O exemplo clássico de um movimento violento era o dos projéteis, pois contraria a sua tendência natural para o centro da Terra. Era particularmente difícil para Aristóteles encontrar uma explicação para o movimento dos projéteis. A sua teoria parecia sugerir que o projétil deveria cair ao chão no instante em que se deixasse a mão da pessoa, pois esta é a sua natureza, e só continuaria a subir se estivesse sendo empurrado por alguma força externa. Incapaz de resolver o impasse, Aristóteles sugeriu que quando o projétil voava pelo ar, era porque havia no seu percurso uma espécie de vibrações que o empurravam. Um elemento essencial da transição da física antiga para a moderna foi a introdução do conceito de inércia, a resistência de um objeto a alterar o seu estado de movimento. No século XVIII, Isaac Newton descreveria esse conceito na sua primeira lei do movimento, segundo a qual os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e os corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Mas os estudiosos modernos observaram que esta ideia do movimento inercial já teve precedentes muito antes de Newton, na época medieval. Particularmente importante neste sentido foi o trabalho de Jean Buridan, 1295 a 1358, sacerdote e professor da Sorbonne no século XIV. Como qualquer católico, Buridan rejeitava a ideia aristotélica de que o universo é eterno por si mesmo. Em vez disso, sustentava que o universo fora criado por Deus a partir do nada, em um momento determinado. E se o universo não era eterno, então o movimento celeste, cuja eternidade Aristóteles também havia sustentado, tinha que ser concebido de outra maneira. Em outras palavras, se os planetas tinham começado a existir em um dado momento do tempo, então o movimento planetário também tinha de ter começado em um dado momento do tempo. O que Buridan procurou descobrir foi de que modo os corpos celestes, uma vez criados, puderam começar a mover-se e permanecer em movimento na ausência de uma força que os continuasse a propelir. A sua resposta foi que Deus, após ter criado os corpos celestes, lhes havia conferido um movimento e que esse movimento nunca se havia dissipado, porque os corpos celestes, movendo-se no espaço exterior, não encontravam atrito e, portanto, não sofriam nenhuma força contrária que pudesse diminuir a sua velocidade ou interromper o seu movimento. Aqui estão contidas em germe as ideias
do momento físico e de inércia. Embora não tenha chegado a livrar-se inteiramente dos limites da física aristotélica e a sua concepção de momento permanecesse embaraçada em alguns equívocos da antiguidade, foi um profundo avanço teórico. É importante ter em mente o contexto teológico e religioso em que Buridan chegou a essa conclusão, já que foi pela inexistência desse contexto que as grandes culturas antigas não chegaram à ideia do momento inercial. Como explicou Jacques, todas essas culturas, por serem pagãs, agarravam-se à crença de que o universo e seus movimentos eram eternos, sem começo nem fim, ao passo que a crença da criação ex nihilo, em torno da qual havia um consenso bastante generalizado na Idade Média cristã, tornou quase natural que surgisse no seu seio a ideia do movimento inercial. E acrescenta: uma vez que esse consenso amplo se apoia no credo ou na teologia, pode-se dizer que a ciência não é propriamente ocidental, mas cristã. Os sucessores de Buridan não se destacaram especialmente pelo seu empenho em reconhecer as suas dívidas intelectuais. Isaac Newton, por exemplo, quando já mais velho, dedicou um tempo considerável a apagar o nome de Descartes dos seus cadernos de notas. Do mesmo modo, Descartes não revelou a dívida para com a teoria medieval do momento física, essencial para as suas teorias. Copérnico menciona a teoria do momento na sua obra, mas também não cita as fontes. É bastante provável que a tenha aprendido na Universidade de Cracóvia, onde facilmente podia obter cópias manuscritas dos comentários de Buridan e do seu continuador Nicolau de Oresme. Seja como for, essa percepção decisiva, resultado direto da fé católica de Buridan, teve um profundo efeito sobre a ciência ocidental e culminou na primeira lei de Newton. Na medida em que a ciência é um estudo quantitativo dos objetos em movimento, e a primeira lei de Newton foi a base de inúmeras outras leis, conclui Jacques. Podemos, sem dúvida, falar de uma origem fundamentalmente medieval da ciência moderna. Outro aspecto importante é que o conceito de momento inercial de Buridan era uma tentativa de descrever o movimento tanto na Terra como nos céus, por meio de um sistema mecânico único. Desde a antiguidade, tinha-se por certo que as leis que governavam o movimento celeste eram fundamentalmente diferentes daquelas que governam o movimento terrestre. As culturas não ocidentais que tendiam para o panteísmo ou encaravam os corpos celestes como algo de certo modo divino, também pressupunham que os movimentos desses corpos celestes deviam ser explicados de maneira diferente do movimento terrestre. Foi somente com Newton que se demonstrou finalmente que um conjunto simples de leis podia explicar todo o movimento do universo, tanto terrestre como celeste. Mas Buridan já havia pavimentado a estrada. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço.